Amém. A paz do Senhor, irmãs, a todos esta noite. Sei que Deus já falou conosco 2 semanas atrás e Ele tem muito mais falar para todos nós. Amém. Então, irmã Thalita, você pode orar para nós, para o Senhor falar através do nosso palestrante, através desse estudo, que nós podemos abrir nossos corações para receber tudo que o Senhor tem que falar para nós hoje à noite. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar então, né? Meu Deus amado, nós queremos te agradecer por mais este encontro, Senhor Jesus. Meu Pai, colocamos a tua serva, Carla, Thank you, Senhor, que fará, Jesus. meu Deus, a tua palavra. Usa ela como canal, Senhor, meu Deus, para trazer palavra viva aos nossos So, corações. Father, we love you Toca and em praise nossos you, Jesus. corações Thank com a you, tua Father. palavra, Oh, Senhor. Nós Jesus. precisamos We love you muito and de worship ti, you, Senhor. Jesus. Oh, God, Abençoa Lord, use cada me, help irmã me, presente Jesus. e aquelas que irão assistir, This meu is the Deus, anointing. brevemente, Oh, Senhor, God, pelo Lord, YouTube, Senhor. Assim te speak to us, agradecemos, Lord Pai, por tudo. Jesus. Thank Em you, nome de Jesus. Jesus, em nome de Jesus. Amém. In Jesus' name. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, nós temos o privilégio de ter irmã Carla Omena. Amém. Eu estou muito, muito grata que ela está aqui conosco hoje à noite. Como eu falei no início, ela tem 4 filhos, então ela tem uma vida muito corrida, amém. Ela é de Curitiba, Paraná, da Igreja Ipubi Xaxim. Ela e seu esposo, eles são coordenadoras de IBA lá e também eles trabalham nas relações públicas no distrito de Paraná. Então, eles têm bastante coisa para fazer, mas glória a Deus, ela vai ministrar e falar conosco hoje à noite, ensinando, amém, mais sobre modéstia. Amém. E eu sei que todos nós, eu inclusive também, vamos aprender muito hoje à noite. Glória a Deus. Então, fica à vontade, irmã Carla, e deixa o Senhor te usar. Amém. Amém. Paz do Senhor Jesus, todas me ouvem? Amém. Então é um Sim. prazer, né, poder estar aqui com vocês, falando sobre este tema tão importante, né, que é sobre a modéstia. E, obviamente, que há mulheres aqui, né, que poderiam também estar abordando este tema, que são aí exemplos, né, de modéstia. Temos muitas mulheres aqui no nosso Brasil, acredite, né, na nossa igreja, que são exemplos de modéstia, mesmo em meio a esse mundo que nos diz que quanto mais mostrarmos é melhor, né? É mais bonito, é mais belo, né? E eu fico honrada de poder, né, ter recebido esse convite. Obrigado, irmã Tiffany, irmã Thalita, que estão à frente desse trabalho, né? Que Deus possa falar conosco, né? É, eu vou trazer, digamos assim, eu geralmente, quando eu sempre vou dar um estudo, até mesmo no IBA, quando eu vou dar aula, eu não sou detentora do conhecimento, né? Eu simplesmente vou transmitir aquilo que, né, por vezes, por horas, né? Sempre que possível, porque somos falhos muitas vezes, né? A gente tenta sempre estar fazendo certo, né? Estamos sempre tentando viver aquilo que pregamos e é o correto, né? E também aquilo que eu estudei, busquei, fui atrás, né? Então, eu estou aqui, na verdade, fui atrás de informações, vou trazer um pouco de um entendimento um pouco histórico para vocês, mas também à luz das escrituras, né? Qual é a forma correta, né? Que devemos nos portar, nos vestir. Eu assisti o episódio que a irmã Tiffany, a nossa missionária, trouxe e eu anotei até algumas coisas, alguns, né, trechos, algumas citações que ela falou que me fez pensar, né? Um deles foi: eu não faço para ser, né? Eu faço porque eu já sou. Então, eu não vivo de uma forma modesta, porque eu quero ser salvo, né? Eu faço, eu vivo porque eu já sou salva. E eu acredito que esse é o pensamento que nós devemos, né, sempre ter em nossas vidas, tá? E aqui eu tô vendo que a gente tem, né, algumas faixas etárias aí muito diferentes, né? Então eu vou tentar de alguma forma poder alcançar os dois grupos, tá? Então, assim, irmãs, é, a modéstia, né? Eu acredito que a irmã Tiffany também, ela já citou no estudo anterior, né? O que é modéstia, né?
E eu percebi ali sobre ela ter falado sobre moderação, né? E de fato, né? Modéstia é você, né, moderar, é você ter essa percepção, né? Obviamente que é pelo Espírito Santo, né? Essa percepção é do que é o que é belo, né? Do que é algo que é belo, porque a modéstia ela é bela, mas ela também ela é, como é que eu posso dizer? Ela não chama atenção, né? Ela é simples, ela é humilde, ela é portada de simplicidade e humildade. Isso não quer dizer que hoje a gente tem uma cultura, muitas vezes, de que o humilde geralmente é o pobre, é o feio, né? É o que não se veste bem, é o que não se porta bem. Não, humildade é totalmente diferente. Né, desse entendimento que a gente tem, que a gente precisa, na verdade, se libertar, né? O cristão brasileiro, eu digo em si. Então, você vestir com modéstia não é você vestir, né, muitas vezes de uma forma, digamos assim, não apresentável, né? Então, eu vou dar alguns exemplos depois, mas a modéstia em si, ela pode ser bela, né? Pode ser bela aos olhos, ela não pode ser atraente aos olhos, né? Então, como que iniciou, né? A irmã Tiffany falou muito sobre o interior, né, a santificação, né? Porque realmente a modéstia ela começa por dentro. E eu ouso falar aqui, irmã Tiffany, que não tem como você ser modesto ao ponto de você agradar a Deus sem você, como é que eu posso? Eu não quero pecar nas minhas palavras, mas você precisa do Espírito Santo para te conduzir, né? Então não tem como você agradar a Deus nas suas vestes sem o Espírito Santo. Né? Não estou falando, por exemplo, a gente pode falar, mas irmã Carla, tem muitos ímpios aí que são modestos, verdade. A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. E a gente vê isso muitas vezes, né? O mundo lá fora, muitas mulheres que ela se porta com modéstia, mas ela não tem o Espírito Santo. Mas aqui eu quero dizer aquela modéstia que agrada a Deus, que vem do interior, né? Que não é só uma aparência física, porque às vezes a aparência ela está perfeita, ela não está atraente aos olhos, mas lhe falta algo por dentro, né? Falta algo no interior. E a irmã Tiffany trabalhou isso muito bem, né? Na aula passada ali sobre o interior, a santificação. E é um processo que vai começar por dentro, né? Vai começar aí uma transformação, né? Algo interior que realmente provém do Espírito Santo. Ela pode até começar com a vontade humana. Eu quero mudar, eu quero me vestir, eu quero ser mais modesta, mas é só o Espírito Santo que pode fazer essa transformação, né? E hoje, basicamente, a gente vai tratar, a gente vai falar um pouco sobre o exterior, né? O externo. Mas para que o externo seja agradável a Deus, o interior já, já precisou ter avançado, né? Já precisou ter superado muitas questões, né? Como a descrição, né? A descrição, que diga, a descrição, né? Porque a gente vai ver ali em Provérbios, deixa eu até abrir aqui, eu anotei. É, não, 1 Pedro, né? Então, o apóstolo Pedro vai falar bem assim, 1 Pedro 3, do verso 3 ao 4. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelo, traçados de joia, de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, no coração, a beleza imortal de um espírito que, manso, é o interior, né? O espírito manso e tranquilo. E 1 Timóteo vai falar, da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, né? Ele está falando ali sobre o se vestir com decência e discrição, não com tranças e ouros ou pérolas, ele vai continuar. Mas o ponto que eu gostaria de frisar também é sobre a discrição, né? A discrição da mulher, porque a discrição ela não é só no externo, mas no interno, né? No se comportar, né? No falar, no agir, né? E digo até além no pensar, né? Nas intenções. Então, a modéstia, na verdade, ela é um combo, né? Então, você aí que é adolescente, criança, jovem, né? Digamos, está nessa fase da pré-adolescência, né? Não é mais criança, é pré-adolescente, está aí
num turbilhão de sentimentos, hormônios, né? A discrição, ela começa por dentro, né? E vai fluindo para fora. É, e como que surgiu, né? Por que que a gente vê tanto hoje, irmãs? A sociedade, hoje mais do que nunca, a sociedade nos impõe, né, um padrão perfeito de mulher, um estilo perfeito, né? A forma certa de vestir, né? A melhor forma de você se vestir para você alcançar determinados benefícios, determinados recursos, né? Status, é, é, posições, né, de fama, poder, né? Então, na verdade, a sociedade em si, mas o sistema, né, esse sistema que tem, né, a cultura em si, né, é um mesclado, né? Tanto a parte política quanto cultural, quanto a parte educacional nas escolas. Todos eles, esses poderes, eles vêm trabalhando juntos para determinar como a mulher deve ser, como a mulher deve se portar. E você pode perceber que isso começa muito nas escolas, né? Na educação, né? Hoje, se você abrir a internet, você pesquisar aí como que está, o nível de educação que está no nosso país, né? E outros países aí também, mas principalmente no nosso Brasil. Professores determinando como que jovens devem ser, eles devem definir, né, a sua própria identidade, e isso começa ali, de uma forma bem sutil, na parte da educação, né? É realmente como o inimigo age, com sutileza, né? De uma forma muito rasteira, ele vem penetrando, porque ele sabe que a educação, ela transforma. E é o que vocês estão aqui hoje, né? O que nós estamos aqui hoje aprendendo, né? De uma forma muito educativa, né? Aprendendo juntas aí, né? Com a palavra do Senhor também, a respeito deste tema, né? Então, hoje o mundo, ele quer ditar como que a mulher deve ser, né? Como que a mulher deve andar, se vestir e falar. Qual é o padrão perfeito de mulher, né? E tudo isso, eu também ouso dizer que tudo isso, ele tem um objetivo, é a destruição da família, né? A destruição da família, a destruição da figura materna, da figura paterna, né? Dos filhos, né? É, é, como que os filhos devem ser, né? De acordo com com a nossa digamos assim, o nosso pensamento cristão, né? Então, tudo isso, ele culmina na destruição da família. Por quê? Porque é o primeiro projeto de Deus, né? A família. Tá lá no início, em Gênesis. Deus criou a família, instituiu a família. Depois veio a igreja. Então, o inimigo sabe que se ele destruir as famílias, né? Ele vai conseguir destruir as igrejas, vai conseguir destruir os ministérios. E isso começa o quê? No perfil ali eu sei que a gente está falando sobre modéstia, mas eu estou tentando criar um pensamento. Então, se a gente for ver, o inimigo sempre, do princípio, ele quis destruir as crianças. Sempre, toda a vida. Isso é bíblico, a gente pode ver tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né? As perseguições à criança, né? Os mandatos de perseguição e morte para as crianças. Por quê? Porque ele sabe que não que ele não sabe o futuro daquela criança, mas ele sabe o que os pais ensinam aos seus filhos. Então ele sabe que se aquela criança permanece com princípios cristãos, né, debaixo da ordenança divina, né, ele pode fazer, digamos assim, um estrago no mundo. Ele pode revolucionar, né, fazer grandes coisas, assim como os 12 apóstolos fizeram, né? O mundo precisou de 12 para ser aí, né, revolucionado, né? Então, Cristo precisou de 12 homens, e claro, esses 12 foi fazendo mais 12. Então, começa desde da criança no ventre, né? E quando a criança ela vai ali crescendo, tendo as suas fases, os seus estágios, a gente vai ver na história que ele foi tentando achar brechas para poder confundir as mentes. Então, a gente vai ver é, que quando a gente fala de aparência física, né, a gente vai falar sobre vestimentas, calça, uso de cosméticos, uso de acessórios, né, coisas que o mundo vai nos dizer que ficamos mais belas. Isso mexe também na autoestima, irmãs. Isso mexe muito na autoestima da mulher.
né? Por quê? Porque muitas vezes as irmãs aqui que são casadas, né, a gente sabe que os nossos maridos são atraídos, digamos assim, pelo olhar. Então, o que que a gente vai fazer? Não, preciso melhorar, preciso ficar mais bela, preciso me vestir melhor, vestir de um jeito que meu marido olhe mais para mim, né? E eu não estou falando que isso é errado, né? Não estou falando que é errado você estar bela aos olhos do seu esposo. Isso sim pode acontecer, desde que você esteja agradando ao Senhor também. Então, assim, a mulher em si, ela vai correr atrás, né, de ferramentas que possam alavancar a sua autoestima, a sua beleza, para ela poder se sentir bela, né? E tem um livro que se chama Modéstia, O Caminho da Beleza e da Santa Ordem. É um livro ali. é, de cunho cristão, né? E tem um site que fez um resumo desse livro, eu estava lendo hoje, e ele fala bem assim, que no final do século XIX, as mulheres começaram a aderir ao uso de práticas esportivas, né? A, a inserção das mulheres nos jogos, né? Em praticar esportes, né? E a andar de bicicleta, não sei se vocês, né? Já viram aquelas bicicletas antigas de ferro que tem um modelo diferente, onde as mulheres pedalavam. E com isso, as mulheres sendo inseridas no esporte, elas precisaram se adaptar. Por quê? Porque a mulher usava vestido na época, né? Aí, digamos, século XIX, né, 1800, né, até um pouco antes também, as mulheres sempre se portaram de uma forma, digamos assim, com mais modéstia, né, com mais classe, com mais decência, né, uso de vestidos, uso de roupas longas, né, isso não era comum no passado. Então, com essa necessidade, houve uma feminista, né, o que que é feminista? São essas mulheres que prezam, né, segundo elas, pelos direitos das mulheres, né? Quando, na verdade, o fim, né, além de ser trágico, a ideia por trás disso é realmente destituir a família, né? Destituir acabar com a distinção do sexo que foi criada por Deus, né? Entre macho e fêmea, homem e mulher, né? Acabar com essa diferença, né, que foi estabelecida por Deus. Então, uma feminista chamada Amélia Bloomer, ela desenvolveu calças no estilo pantalona, que são aquelas calças mais, digamos assim, são mais bocas de sino, mais largas, né, para que elas usassem ali por baixo dos vestidos ou até mesmo sem o vestido, para ela poder fazer a prática desse esporte, né, usar ali quando necessário e tudo mais. Só que pela questão de estética, ela caiu em desuso essa calça. Mas na Primeira Guerra Mundial, ali em torno de 1920, 1915, ali, seguindo a Primeira Guerra Mundial, não sei se vocês já ouviram falar que a Tiffany aí, dos Estados Unidos, ela com certeza pode explicar melhor. Os homens precisaram ir para a guerra, né? Então, assim, houve assim uma evasão, né, dos homens, né, principalmente ali nos Estados Unidos, né, para poder ir aos campos de batalha, então, e lutarem, né? Até hoje tem isso, né? De uma forma, digamos assim, reduzida, mas como era guerra mundial naquela época, os homens precisaram sair das suas casas. Ou seja, suas casas ficaram um pouco, digamos, abandonadas, né? No sentido assim, desprotegidas, né? Porque os homens precisavam cumprir o seu papel, né? No campo, né? Por quê? Porque ser homem é isso, é o papel de proteção, papel de, né, prover algo. Então, os homens precisavam ir para a guerra mundial e as mulheres tiveram que ficar em casa. Mas aí, quem que ia estar, então, trazendo ali os recursos para o lar? Né? As fábricas ficaram sem operários. Né? E os homens precisavam sair, isso foi em grande massa. Então, o que aconteceu? As mulheres, então, né, elas saíram das suas casas e elas, então, elas assumiram os papéis dos seus maridos, né, nas fábricas. Eu vou compartilhar aqui uma imagem para vocês verem. Eu acredito que vocês já viram aqui essa imagem. Acho que todos estão vendo, né? Esse slogan dessa mulher, ele é mal interpretado e mal utilizado, né? Essa mulher, we can do it. Ela tá falando assim, nós podemos fazer isso, né? O que que é isso? É quando as mulheres precisaram cruzar, arregaçar as mangas
né, das suas camisas, e não, nós podemos fazer isso, nós podemos trabalhar nas fábricas, nós podemos, então, estar substituindo os homens para que eles possam ir para a guerra e nós possamos, então, trabalhar para que o sustento permanecesse. Só que esse slogan, ele foi, inclusive, ele foi, então, se inspirado em uma das mulheres, né, que foi para a fábrica trabalhar, depois eu posso dar uma olhada aqui no nome dela, mas depois ele foi invertido, né? Então, acabou que esse slogan foi deixado de ser usado, foi deixando de ser usado, e com o tempo depois as feministas começaram a usar esse slogan, né? No sentido de, olha, nós podemos fazer isso, somos como homens, né? Nós podemos assumir cargos de homens, nós podemos, não precisamos mais dos homens, né? E essa imposição que essa ideologia começou a implantar na cabeça das mulheres, fez com que as mulheres começassem a se revolucionar totalmente. E foi o que aconteceu, principalmente na parte das vestes. Então, com a Primeira Guerra Mundial, com a ida das mulheres ao campo de batalha, elas precisaram começar a usar calças, começar a usar mais vestimentas mais práticas. Por quê? Porque o trabalho ali era muito corrido, então precisava de uma vestimenta mais prática. Então elas começaram a usar calças, mas por uma questão de necessidade, né? Só que fora do ambiente de trabalho, isso continuou, né, acontecendo. As mulheres não usavam suas calças ali somente no local de trabalho, elas começaram a usar ali após o local de trabalho. Isso foi visto com uns maus olhares, né? Com uma forma meio preconceituosa. Só que o que aconteceu, né? Esse movimento feminista, ele começou a usar isso, então, não, então vamos revolucionar, né? Vamos mexer na moda, já que é algo bom, né? É algo que tá dando certo, digamos assim, para as mulheres estão gostando, então vamos mexer. Então, até que começou vários estilistas, principalmente aquela Coco Chanel, começou a mandar fazer, produzir calças e vestimentas, né, que trouxesse esse aspecto de independência da mulher, né? A mulher agora ela não tem mais, ela não é mais dependente do homem, né? Percebe que agora o intuito não é mais você usar calça por necessidade, mas é o quê? Por um fator independente, né? Eu agora posso ser como homem, né? Posso ser igual aos homens. Agora eu sou independente, agora eu sou igual como meu esposo, como os meus pais, né, os meus tios e assim por diante. Então, o inimigo ele sempre vai tentar, de alguma forma, penetrar, né? Foi bem o que aconteceu lá no Jardim do Éden. O inimigo, o que ele fez? Ele foi lá na Eva e distorceu a fala de Deus para Eva. Ah, não é bem assim, né? E aí foi acontecendo, né? Foi a queda do homem, né? O homem, tanto a mulher quanto o homem. Então, o inimigo ele sempre vai tentar distorcer aquilo que Deus deixa para nós, né? Sabe de que forma isso acontece? Quando muitas vezes a gente tem um princípio estabelecido pela nossa igreja, o nosso pastor, que não pode usar isso e aquilo, e sempre na nossa mente vem, ai, mas será? Só um pouquinho, né? Não vai dar problema, ninguém vai ver, vai ser no meu trabalho, na minha escola, ninguém tá vendo. Mas a questão, irmãs, não é o homem ver, é o próprio Deus ver. É a intenção do nosso coração, né? Os homens, as mulheres, aqueles que nos conhecem, eles podem ver, eles podem até nos julgar, mas e Deus quando olha para nós? Né? Porque tem um ditado que diz que caráter é aquilo que você é quando ninguém está vendo, né? Ou seja, só Deus conhece o nosso caráter. Só Deus que de fato nos conhece, né? Por dentro, interior. O próprio salmista Davi fala: olha, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Por quê? Porque Davi sabia que somente Deus poderia ver isso, né? A Bíblia fala que a palavra de Deus ela pode fazer divisão entre alma e espírito. Então é a palavra ali, o próprio Deus que é capaz de nos julgar, de analisar o nosso coração, as nossas intenções, principalmente quando vestimos algo, principalmente quando utilizamos algo, quando falamos algo, a forma que nos comportamos, a forma que nos portamos, né, diante das pessoas. Então, o uso da calça ele saiu do espectro da necessidade e partiu para a igualdade de gênero, ou seja, a mulher agora ela quer ser como o homem. Percebe que isso
obviamente começou por vários fatores, né, mas tinha que mexer na aparência física, tinha que mexer, né, na forma da mulher se vestir. Era necessário, né, digamos assim, no intuito maligno, era necessário o inimigo vir e mexer na aparência física. Por quê, irmãs? Porque é, digamos assim, eu não posso, a gente não pode também, eu não quero que vocês me entendam mal, quando a gente fala que nós somos aquilo que vestimos, em partes é verdade, sim, né? Por quê? Porque muitas pessoas lá fora se portam decentemente, se vestem decentemente, mas o coração está totalmente longe. Mas nós, cristãos, quantos de nós aqui já fomos, paradas na rua e nos perguntaram: olha, você é cristã? Ah, é. Sou sim, sou cristã. De qual igreja você é? Ah, sou de tal igreja. Ah, é, porque, nossa, você tem um cabelão, você, né, veste saia, você se comporta, você tem um jeito diferente, uma abordagem diferente, né? Ou seja, percebe que a forma que nos vestimos, nos comportamos, diz muito sobre nós, né? Talvez nos falem, não falem tudo sobre nós, mas uma boa parte, aquela parte externa, aquela primeira impressão, ela vai falar a respeito de nós, né? Então, eu sou, de certa forma, eu sou muito parada por causa do coque, do vestido, então, eu tô de vestido ou saia, geralmente é vestido, mas o coque já define muito. Não, lá vai a irmã do coque, né? Mas, e é incrível, né? É incrível. Por quê? Porque se eu tivesse com uma calça, com uma roupa curta, as pessoas não iam me parar e perguntar de qual igreja eu sou. Não iriam, não iriam. Eu tenho uma certeza absoluta. Então, com essa questão da inserção da calça, né, o uso de vestes ali, a alteração das vestes, né, para as mulheres e tudo mais, que no início era no intuito bom, né, no sentido do trabalho, da praticidade do dia a dia, hoje então virou, né, uma questão de superexposição, né? A mulher, ela sente essa necessidade de expor as curvas do seu corpo, né? De expor não só as curvas, mas o seu corpo em si, né? Ou quando não é isso, ela precisa demonstrar que ela pode ser como homem, ela pode ter as mesmas qualidades que um homem, ela pode ser tão forte quanto o homem. E hoje, mais do que nunca, a gente acha que Sodoma e Gomorra era pior, mas eu, sinceramente, acho que hoje está muito pior do que Sodoma e Gomorra, porque hoje está tudo muito escancarado. Hoje as pessoas elas não têm vergonha de afirmar a sua cultura, a sua ideologia, o que que eles pensam. Eles não têm vergonha de nos criticar, de nos apontar, de nos esnobar, de diminuir o crente, né? Porque pode ter num salão, num galpão, pode ter diversas religiões, mas se tiver um cristão ali de uma forma decente vestida, ele vai ser atacado, né? A mulher vai ser atacada pelo simples fato de ela seguir a Cristo, pelo simples fato de servir a quem serve e ter a fé que tem. Então, é, nós precisamos, né, realmente conhecer este Deus que nós servimos e saber levar ele a outras pessoas, não só nas palavras, mas também nas atitudes, mas também nas nossas vestes. Então, essa distinção de sexo, né? Com a evolução do feminismo, as mulheres passaram a exigir direitos iguais aos homens, né? Então, hoje o que que acontece? Não quero que vocês me interpretem a mal, mas hoje se é ensinado que a mulher ela não pode, que é talvez cafona, ou que talvez é feio, ou que ela não precisaria, né, cuidar do seu lar, cuidar da sua casa, né, ser dona do seu lar. Então, hoje tem muitas mulheres trocando a vida no lar, né? Não estou dizendo daquelas que necessitam trabalhar fora, não estou falando disso, estou falando daquelas que, que elas podem sim se manter em casa, ela tem condições, né? O seu esposo tem as condições de lhe manter em casa, mas ela precisa. É um desejo forte, pulsante na busca pelo sucesso profissional, né? O que que ela acaba fazendo? Ela acaba deixando o seu lar, deixando seus filhos, né? Ela acaba deixando uma série de coisas, o cuidado da família, né? Na tentativa de obter o status
né, os mesmos status que um homem tem, né? Então, essa distinção, né, de sexo entre o homem e a mulher, do gênero masculino e feminino, né? Então, hoje, se você ainda andar na rua, você não consegue mais reconhecer, né, se é um homem ou se é uma mulher. Tem pessoas que você não consegue olhar para ela e ver de fato, né? Na verdade, hoje você tem que ter cuidado como que você vai perguntar o nome dessa pessoa, para você não errar no gênero que você está usando ao perguntar para ela, né? Olha, como é seu nome? Você é ela ou é ele, né? Então, hoje, as mulheres, elas estão. Eu estou falando no contexto geral, né? Estou trazendo um panorama geral de mundo, né? Não estou falando aqui das irmãs cristãs, né? Mas de mundo, como os valores estão sendo invertidos hoje na sociedade, né? Como é essa imposição de que a mulher, ela precisa mostrar para o mundo que ela pode, né, ter as mesmas qualidades, qualificações, mesmos atribuições que um homem tem, né? Quando, na verdade, irmãs, estarmos no nosso lar, na nossa casa, nos portando com decência, com modéstia, criando os nossos filhos, né? Cuidando deles, educando eles, ensinando eles, ou mesmo que você trabalhe fora, mas que você chegue e você tenha prazer e amor de cuidar do seu lar, isso não é menor do que, ou mais inferior do que o seu esposo que sai em busca, né, do sustento, da provisão, né? O meu esposo, ele não precisa sair, né, por uma questão de, de saúde, ele tem que trabalhar em casa, mas de qualquer forma, isso não me faz ser inferior a ele, isso não me faz ser menor do que ele, porque cada um tem o seu papel, né? Cada um tem o seu papel dentro, né, da sociedade, dentro do lar e, obviamente, dentro da igreja. Então, se você olhar lá para Adão e Eva, né, Deus criou Adão, deu as tarefas, os deveres a Adão, e ele olhou para Adão e falou: Olha, não é bom que você esteja só, então vou criar alguém, e eu digo aqui, né, não vou falar superior porque isso não é bíblico, mas há uma brincadeira, né, no meio cristão que fala que Deus ele fez a mulher numa versão melhor, né? Aprimorada, aperfeiçoada. Por quê? Porque ele tirou a costela de Adão, né? Ou seja, o homem ficou, digamos ali, um pouquinho defeituoso, né? Com uma costela a menos. Mas você, jovem que está aqui, né? Você que está na fase da pré-adolescência, na fase da adolescência, saiba que Deus, ele tem sempre o melhor para nós, né? E se Deus nos fez como mulheres, se Deus nos permitiu vir a este mundo como mulheres, né? Não há nenhuma perda nisso, né? Você ter uma vida que glorifica a Deus, né? Muitas vezes a gente sabe que a forma que nós nos vestimos, às vezes é motivo, né? De piada, é motivo de chacota nas escolas, nas faculdades, no trabalho. Um testemunho aqui que eu tenho para dar. Quando eu me converti, né? Quando eu me converti e já passei a congregar na igreja onde eu estou hoje, já fazem 10 anos. Eu mudei totalmente as minhas vestes. Literalmente, foi da noite para o dia. Por quê? Porque não era algo que me prendia. Eu tinha outros problemas internos que eu precisava mudar na minha vida. Então, as vestes, ela foi só um detalhe para mim, que não foi algo difícil. Eu sei que para muitas pessoas é difícil, né? E a gente não julga isso. Só que, como os meus problemas eram mais internos, a minha modéstia precisava ser, a minha transformação precisava ser interna primeiro. Então eu adiantei o processo. Falei, não, vou mudar logo as vestes e trabalhar no que precisa trabalhar. Mas quando eu mudei as minhas vestes, eu era secretária numa lavanderia industrial, e o meu patrão me falou: Olha, você está parecendo um jacu. Dessas palavras, desse jeito, na minha cara, assim, nua e crua, ele falou: Você tá parecendo um jacu, né? Por quê? Porque eu usava com a saia, era aquela saia jeans, hein? Não tinha essas saias bonitinhas, assim, pelo menos eu não conhecia na época nada. E era o meu jeito de se vestir, né? Quando eu me converti, ninguém me ensinou: Olha, você tem que vestir assim com essa saia mais bonitinha, mais arrumadinha e tudo mais. Né? Então foi com aquelas saia jeans, assim, cor de jeans mesmo abaixo, meio no meio da canela, sabe? E talvez não ficava tão bela aos olhos, né? Eu acho que hoje, assim, olhando, também não parecia tão bela. Mas ele me ofendeu de uma forma, assim, que eu fiquei muito triste, sabe? Só que aquilo que eu tinha experimentado em Cristo era muito maior do que a ofensa que ele fez a meu respeito.
sabe? Então, a ofensa que ele fez ao meu respeito, me chamando daquela forma, né? Ainda fiquei alguns meses trabalhando lá, mas isso foi me entristecendo, porque eu via que ele me olhava de forma inferior. E ele, na verdade, se até hoje, né, ele é cristão em outra igreja, de outra denominação, com outros princípios, né? Nós, de fato, aqui, né, na Igreja Pentecostal Unida, temos os princípios um pouco mais rígidos, uma disciplina mais rígida, né? Porque eu acho também que se a gente afrouxa demais, acaba que vai desmantelando, né? A gente não tem esse limite, né? Muitas vezes. Então, precisa ser dessa forma. Ser dessa forma. Olha lá para Moisés, né? Quando foi subir ao monte, Moisés ali, Deus falou para ele, ó, delimitou uma faixa. Olha, o povo não pode passar desse limite. O povo só pode vir até aqui. Né? E eu acredito que se Deus não tivesse colocado esse limite, Impressão. o povo teria subido no monte, né? Então precisa ser dessa forma, porque senão as coisas, se estando com todas as regras né, a gente chama, não é doutrina, mas é disciplina, né? É a forma que a igreja conduz, né? Se estando da forma que está, a gente já vê algumas falhas, né? Digamos assim, nós sabemos aí, se a gente for olhar para um, um panorama assim, Brasil, a gente vê que muitas vezes tem algumas falhas, tem algumas deixas, né? Então, quando o meu patrão falou isso, eu olhei para dentro de mim e eu pude entender que a minha conversão ela é muito mais forte, né? O que Deus tinha para mim era muito maior do que aquela simples ofensa. E quando eu olho para a vida, né, dos apóstolos, né, os discípulos, depois os mártires da igreja, eu vejo que uma ofensa como a minha não significa nada, né? Quando na verdade eles eram perseguidos por coisas muito maiores, né? Por causa da sua fé em si. Então, muitas vezes, irmãs, a gente vai realmente ser provadas, né? É, ó, ó, claro que aqui pode ser que não para alguém aqui, talvez esse assunto seja um assunto, eu não tenho problemas, né, nesse aspecto, eu sou bem resolvida, eu me importo com modéstia, com decência, mas é uma coisa que o inimigo sempre, de alguma forma, ele vai tentar penetrar dentro dos nossos lares, né, dos nossos pensamentos, né, ou vai mandar alguém para nos dizer, né, olha, usa isso, olha, faz isso, olha, por que você não tenta disso, né? É mais bonito, é mais belo, né? E se a gente for parar para analisar, a modéstia, irmãs, ela não só a modéstia, ela não vai nos salvar, mas a falta dela nos faz cometer pecados na natureza sexual que a gente não está disposta a pagar o preço. Não estamos dispostos a pagar o preço que a falta da modéstia pode nos trazer. Só ela não vai nos salvar de fato, porque é uma série de fatores que nos salvam, né, que nos trazem salvação. Mas a falta dela pode te levar a pecar de uma forma que a gente não vai querer colher os frutos disso. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, né, o meu horário já está aqui um pouco avançando, e eu queria compartilhar com vocês algumas imagens. É, é, Eu não considero isso modesto, né? E como eu falei, irmãs, eu não sou, digamos assim, é, não sou um exemplo, digamos, 100% na modéstia, porque eu reconheço que eu tenho falhas. Talvez as minhas falhas, elas não são exteriores, mas são interiores, que precisam ser trabalhadas. E todos nós temos a consciência daquilo que devemos mudar, né? Daquilo que devemos avançar. Então eu vou compartilhar uma coisa que para muitas pode ser algo bonito, mas tá longo, tá modesto. Mas no meu entendimento, isso não tem nada de modéstia, sabe? Nada, absolutamente nada. Então, mas aí é longo, né? É um vestido longo, mas eu não sei você, mas eu consigo visualizar o corpo dela, né? Sem a roupa ainda. Eu consigo mentalizar isso. Se nós, mulheres, conseguimos mentalizar, imagine um homem. Imagine um homem no dia fraco, como Davi, né? Olhando de longe. Mas ela é comportada, ó, põe uma mulher de calça do lado dela. Mas imagine um homem visualizando isso, né? Talvez para ela está modéstia, mas
para algum homem que, de repente, de alguma forma, em algum momento visualizou, deve ter sentido algo, né? E a Bíblia fala sobre o pecado da imoralidade sexual, né? Do adultério. Quer dizer, né? Se o homem olhar para uma mulher e sentir desejo por ela, adulterou com ela. Então, como que o homem vai olhar para uma mulher e sentir desejo? Como aquelas mulheres que usam burca, que só os olhos, né? Não, é olhando para o corpo dela, né? É mentalizando, é visualizando, né? E a Bíblia fala ali, Pedro vai falar sobre as vestes, né? Adornos, né? Brilhos, coisas que atraem, né? E eu fico me perguntando, será que ao vestir uma roupa dessa, será que o Espírito Santo vai dizer, não, tá modéstia, né? Está perfeito, né? De fato, me agrada, né? Então, eu não quero, como é que eu posso dizer, ser incoerente aqui falando, né, sobre isso, ou mostrando imagens para vocês, mas só para ler novamente, olha só. 1 Timóteo, a gente leu, mas ele diz ali, da mesma forma, eu quero que as mulheres se vistam modestamente, né? Com decência e discrição, né? Então, será que ali está discreto? Será que uma pessoa dessa, ao chegar num ambiente familiar, né? Com todo aquele brilho, com todo aquela roupa colada ali mostrando as curvas do seu corpo, será que ela não vai atrair olhares para ela? Né? E Paulo vai continuar falando a Timóteo, não com tranças e ouro, ou pérolas, ou roupas caras, né? Tem mais uma questão aí. Você gastar aquilo que você não consegue, gastar com aquilo que não é necessário, né? Então, ele vai continuar, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus, né? Então, as mulheres elas devem se vestir modestamente, né? Com decência e discrição e ter boas obras, né? É isso que agrada a Deus. Irmãs, se a gente for parar para analisar, irmãs, ontem eu estava assistindo ali um vídeo que o pastor Aaron, né, pregou, não sei se foi domingo ali, ou sábado, mas ele falando sobre a República de Congo, né, a irmã Tiffany pode confirmar aí com a cabeça, sobre uma perseguição que teve, e várias mortes teve ali. Irmãs, a gente está chegando num ponto em que a vinda de Jesus é muito iminente. Cristo está às portas, e nós, como mulheres cristãs, eu estou colocando aqui de todo o Brasil, né, seja unicista ou não, estamos preocupadas com a forma que estamos nos vestindo no sentido de eu preciso gastar mais, eu preciso mostrar mais, eu preciso me vestir melhor e na verdade, quando isso acontece, não passa nem pelo crivo do Espírito Santo, né? Vai direto, né? No entendimento humano. Então, a gente está falando aqui sobre modéstia, é importante você se vestir bem, mas que agrade ao Senhor, né? Porque a gente estamos tão preocupadas muitas vezes, eu preciso adquirir, eu preciso comprar, eu preciso ter e aquela síndrome de consumismo, né? Que vai, eu quero, eu preciso, porque e não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Deus ele quer almas. Deus ele quer que o reino dele seja anunciado, seja proclamado, para que ele possa voltar o quanto antes, porque isso a palavra de Deus diz, né? Quando o meu nome for anunciado a todos os povos, então eu virei. Então, hoje a gente vê muita preocupação, né, em torno de coisas materiais, né, a necessidade, o consumo exagerado, quando na verdade uma simples peça de roupa que você tem dentro do teu guarda-roupa, ele demonstra muito mais que você tem Deus do que aquilo que você não tem, aquilo que você acha que você precisa comprar, que você precisa ter, né? E às vezes, irmãs, muitas vezes a gente acaba, aqui eu não sei, né? Assim, em tudo que você veste, em tudo que você faz, em tudo que você fala, se você pergunta para Deus, Senhor, está te agradando? É dessa forma que o Senhor quer que eu me vista, né? É do teu agrado, né?
como eu tenho sido, como eu tenho falado, como eu tenho me portado. Então, isso é muito importante. Você que tem o Espírito Santo, perguntar a Deus se é da vontade dele, né? Se é do agrado dele, aquela roupa que você veste, né? A forma que você se porta, né? Se as coisas que você estão indo além daquilo que você faz para a obra dele é louvável e aceitável diante dele. 1 Pedro vai falar: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Aqui ele não está proibindo, ele está aqui sugerindo: olha, a beleza de vocês não está nisso, não está em coisas externas, pelo qual vocês. Muito provável aqui que Pedro estava dando uma instrução, né? Ali à igreja que ele estava escrevendo: olha, não se preocupa com isso, né? Vocês estão preocupadas demais, as mulheres, em ter, em fazer, e vai, e compra, e vai atrás, e se veste, e tem. Pelo contrário, esteja, né, a beleza de vocês no interior, no coração, a beleza imortal de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Provérbios 31:30, a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Então, para finalizar aqui a minha fala, muitas das coisas que nós vivemos e experimentamos, experienciamos, né, na nossa caminhada, seja você adolescente, jovem ou mulher casada, muito disso surge por causa da influência que temos, né? Muitas vezes daquele que nos rodeia, né? As nossas amizades, nossos vínculos. E 1 Coríntios vai falar sobre 15:33. Ele vai falar sobre: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, às vezes, o Espírito Santo está ali no teu coração, falando a forma certa, né? O padrão certo que você deve ser, o padrão de mulher correto que você deve ser. Mas as influências ao redor de você, né? Elas estão ali na tua mente. Não, faz isso, usa isso, assim é melhor, fala assim que é melhor, né? Faz desse jeito que é melhor. Quando, na verdade, quem vai nos salvar é o Espírito Santo, né? É o selo do Espírito Santo que vai fazer sermos ressuscitados naquele grande dia. Não é o homem, não são as influências. Por isso que os nossos ouvidos eles devem estar direcionados para Deus, porque é Ele que pode nos salvar. Não só nos salvar, mas como nos condenar. E que não venhamos, né, perder a nossa salvação por causa de algo que pode tão facilmente ser resolvido, que é a modéstia, né? Que não venhamos perder a salvação por nenhum motivo, mas principalmente pela modéstia, que tanto é falado e que hoje aqui estamos falando novamente. Então, agradeço a Deus por essa oportunidade e que não só você, mas que eu também, cada um de nós, possamos, né, crescer na graça, né, na presença do Senhor, mas também na modéstia. Porque, como eu falei, a falta dela pode nos fazer cometer pecados que não estamos dispostas a colher frutos, né, por causa disso. Amém? Então, que Deus te abençoe, irmã Tiffany. Desculpa o horário. Oh, muito, muito obrigada, irmã Carla. Foi um estudo excelente. E eu quero abrir, irmãs, para perguntas, um, talvez comentários, se você quer comentar algo no chat também. Algumas coisas que eu pensei, né? Eu gosto de pensar nessa história de feminismo que entrou na nossa cultura, né? Porque muitas dessas distinções de gêneros, algumas dessas coisas são culturais, né? E como entrou na nossa cultura, né? Porque modéstia é tão antiga e algo que feminismo não gosta de ouvir é que nós somos diferentes, nossos gêneros, macho e fêmea, nós somos diferentes, mas iguais em valor, né? Igual quando você tem uma nota de dois ou talvez duas moedas de um. Eles têm o mesmo valor, mas talvez têm papéis diferentes, né? E em nossa cultura eu vejo que o mundo de moda está querendo mais e mais
ah, deixar bem, como você fala, quando você não pode ver claramente, não é embaraçado, É, emburro, é embaçado mesmo, né? embaçado, embaçado, quando você não pode ver a Isso. linha mais entre homem e mulher. Você só vê alguém e você não sabe se é homem ou mulher. Eles falam, não, mas isso é calça de mulher. Mas você sabe que aqui na Avenida Paulista tem saia de homem também. Já vi vários homens de saia na Avenida Paulista. Então, se nós falamos, oh, mas calça como. Se ela está usando calça de mulher na plataforma, está tudo bem. Mas vamos deixar também homem com saia na plataforma? Por que não? Se está cobrindo o joelho. Eles estão querendo mais e mais com transgênero mudar tudo. Mas eu tenho algumas provas que ainda saia é para mulher. Você vai pelo banheiro, o que está na placa lá para homem e mulher? Isso É é um um bom sinal, sinal. né? Saia é para mulher. Se alguém virou um homem, virou uma mulher trans, ela vai fazer o que normalmente? Colocar um vestido, saia, usa cabelo longo, comprido também. Vai deixar crescer. Ainda está mostrando para mim que, pelo menos em nossa cultura, esses são sinais de o que é mulher, o que é homem. E é mais importante do que nunca que eu mostro para minhas filhas, que vocês também, irmãs, que nós mostramos pelo mundo que nós somos mulheres. Eu sou mulher. E para meus meninos, isso aqui é para ser menino. Você é menino. Sim, você usa cabelo curto. Não, nós não cortamos cabelo de nossas meninas. Não, elas não vão cortar hoje. Só vocês, meninos. Eles estão aprendendo o que é. Porque às vezes chega jovens chorando, falando, mas eu não sei o que eu sou. Será se eu sou homem? Será que eu sou mulher, menino, menino? Não sei. Eles estão confusos sobre algo que está já no DNA deles. E por quê? A Bíblia fala que Satanás é o autor de confusão. Ele é autor de confusão. Ele está confundindo cada vez vocês, irmãs, irmãos. Eles estão tentando confundir. Mas nós achamos nossa identidade em Cristo. É muito importante que ainda vestimos como mulher. É muito, muito, muito mais e mais importante. Amém. E como a irmã Carla falou, quando alguém falou algo com ela que deixou ela tão triste, eu creio, irmãs, quando alguém entra à igreja, o diabo está tentando, né, lançar cada ataque contra novos convertidos para eles desistem, mas graças a Deus, a irmã Carla permaneceu. E ela falou que de repente vai ser desmantelando todas as crenças. Depois você, mas eu vou só mudar essa coisa para ser aceito. E de repente, irmãs, o que acontece nessas igrejas que de repente vão, mas saia, cabelo, nada disso importa. O que acontece depois? Imersão em batismo não é mais importante. Nome de Jesus não é mais importante. Para falar em outras línguas não é mais importante. Por quê? Porque eles não querem um confronto com o pecado. Eles não querem ser alguém que fala, não, não é assim. Eles não gostam desse confronto, mas o evangelho confronta o pecado. E nós vamos ser diferentes. Vamos ser diferentes. Por quê? Porque a verdade confronta as trevas. Amém? Então, alguém tem algo para adicionar aqui, irmãs? Se você quer tirar o microfone também de mudo e falar também, pode falar. Alguém quer ter algo para falar, comentar, perguntar? Ninguém aqui?
Uma questão, Amém. irmã Tiffany, as nossas igrejas, irmãs, elas nunca serão cheias de pessoas. Não acredite, não se sinta assim, eu faço parte de uma igreja que não tem. Por quê? Porque sempre foi a minoria. Sempre foi a minoria. Com Noé, foi a minoria que foi salvo, né? Cristo, ele estava no meio da multidão, mas ele sabia que era a minoria que estava disposto, né? Disposto ali a obedecê-lo. Então, as nossas igrejas, por causa daquilo que pregamos, cremos e colocamos, elas de fato não serão cheias de pessoas. Por quê? Porque as pessoas elas querem aquilo que é fácil, como a irmã Tiffany falou. Se você for ver aí, as igrejas são as igrejas assim é, worship, né? As igrejas mais modernas, elas estão cheias, elas estão abarrotadas. Por quê? Porque justamente isso, a irmã Tiffany falou, me fez pensar. Não estão confrontando o pecado, elas não querem se dispor, é, ter uma indisposição de ter que lutar contra aquilo que elas gostam, que elas têm desejo, né? E a gente sabe que a porta, ela é estreita. Então, não teremos igrejas cheias, de fato. Por quê? Porque pregamos a verdade. Doa a quem Sim, doer, sim. né? E algo interessante, eu sei que no livro de Pastor David Bernard, ele falou que porque nós um, cremos que essas coisas são essenciais, que falar em outras línguas é essencial, para batizar é essencial, que mesmo às vezes nós temos um menor número de talvez igrejas ou membros de nossas igrejas, nós temos muito mais pessoas que têm o Espírito Santo em nossas igrejas. Ele fez uma comparação, né, de comparando uma outra denominação que é pentecostal, que fala em outras línguas, mas não é essencial falar em outras línguas para salvação, eles creem. Ele mostrou que para eles é mais ou menos 30 ou 40% dos membros têm o Espírito Santo falando em outras línguas. Mas nossas igrejas é algo, eu creio que é 90%, algo bem maior. Então, quando você pensa assim, é incrível que realmente nós talvez temos um número maior de salvos, né? Que nós, como nós acreditamos. Isso é muito, muito importante. Amém, irmã. Meus paz para todos. Excelente palavra. Deus abençoe. Amém, irmãs. Irmã Thalita, porque a noite está ficando mais e mais tarde, pode orar para nós e vamos terminar a gravação e depois nós vamos, para quem perguntar Amém. mais, vamos perguntar. Amém. Amém. Eu gostaria de deixar algo que aconteceu comigo uma vez, é bem Amém. rápido. Eu fui para a escola uma vez e eu fui barrada porque eu usava saia. Eu não sei se isso aconteceu com alguma de vocês. E nesse dia eu liguei para o pastor, que ele é meu pai, né? Eu disse, olha, eu fui barrada e na direção eles disseram que eu não podia entrar na escola porque eu usava saia. E imediatamente eles foram e levaram um documento da nossa igreja, mesmo que na época eu era do ensino médio, eu não sabia que existia um documento da nossa igreja que você pode levar para a escola, comprovando eu, fulano de tal, faço parte da igreja pentecostal e a minha doutrina é assim e eu sou liberada nas escolas para usar saia. Então, tem todo o documento. No caso, caso aconteça com alguma das meninas, né, das jovens, isso, saiba que você tem todo um amparo, né, da sua igreja, que você pode usar saia, você não é obrigada a usar calça na sua escola, você pode usar sim saia, porque faz parte da sua doutrina, do que você aderiu como a sua fé, como a sua crença, né? Então você vai, no caso, se você for barrado, caso aconteça algo parecido, você pode fazer uso desse documento e levar para a instituição ou para a escola onde você estiver. Amém? Amém. Muito obrigada por passar essa informação. É importante, né? Eu creio que muitos trabalhos também você pode usar um documento assim também, porque eles não querem ser processados, né? Porque se eles vão fazer para alguém que é, por exemplo, muçulmana, eles têm que fazer também para alguém como nós. Amém? Como nós, isso. Amém.
Amém. Irmã, pode orar para nós. Amém. Glória a Deus. Pai amado, nós queremos te agradecer por todo esse Thank you, aprendizado, Carla. Senhor We love you, Jesus. Jesus, por toda essa palavra que veio dos céus para as nossas vidas. Queremos ser guiados por ela, Senhor Jesus. Nesta noite nós Thank you, oramos, Senhor God. Deus, abençoe a vida da irmã Carla, abençoe sua casa, sua família, seus filhos, por onde ela estiver, Senhor. God, Que o Jesus, Senhor bless the derrame God. cada Use our vez Jesus, mais oh God. sabedoria e Jesus. conhecimento sobre esta vida, meu Deus Yes, amado. God, Jesus. Abençoe a todos que estão participando, Senhor Deus amado. Que nós possamos, Senhor, usar e fazer uso deste conhecimento, Pai, para a tua honra e para a tua glória. Em teu nome santo, Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.